um de nós pode dar um testemunho a dizer que Jesus Cristo mudou o meu viver. E é verdade, quando a gente percebe o valor, o amor, a nossa incapacidade, nós simplesmente podemos dizer: oh Deus, Tu mudaste a minha vida, toda a nossa mente mudou-se no coração. Aquele que se entrega totalmente ao Senhor sabe que o Espírito Santo muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de viver, muda o nosso coração. Todas as coisas que eram importantes deixam de ser importantes, e aquilo que é importante para o nosso Deus é o que invade o nosso coração e a nossa mente. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo meu Deus, paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia intenções e falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente e Ele me tem o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conhecia intenções e falava de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente e Ele me tem o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. É só mesmo Jesus Cristo que nós podemos confiar. Ele é a luz que ilumina o nosso ser, verdadeiramente. Ele é a pedra onde nós colocamos os nossos pés. Ele é aquele que na tempestade segura a nossa mão. Ele é aquele que dá-nos paz nas horas mais de tribulação. Em lutas e medos, nós podemos olhar para Ele e saber que Ele nos conforta, que Ele está presente e que Ele nunca nos deixa. Aquele que verdadeiramente procura o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador é aquele que vai receber todo o conforto e a lágrima será seca, porque Jesus Cristo já venceu e é o vencedor. Amém. Cristo sou, confiarei, a minha força, luz, canção, anular, eu me firmei na tempestade, ó ser.
não mais a tua, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até ao fim. Tem uma força poderosa, sua mão me arrebatar, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder, firme estarei no seu poder. Amado Deus e Pai, glorioso Senhor, louvado sejas Tu, Senhor, louvado seja o Teu nome. Grande, poderoso e soberano Tu és, Senhor, Criador de todas as coisas, da terra, dos mares, dos céus e dos seres viventes. Toda a autoridade está nas Tuas mãos, ó Deus. E Tu enviaste o Senhor Jesus, como nós acabamos de cantar, nesse amor tão grande que Tu tiveste para nos salvar. Um amor tão poderoso, tão soberano, que nós não conseguimos entender, Senhor. Ultrapassa completamente o nosso entendimento humano, Senhor. Pequenos nós nos sentimos, Senhor, diante de tão grande amor. Pequenos nós sentimos, Senhor, diante de tão grande sacrifício na cruz do Calvário. Pequenos nos sentimos, Senhor, quando lemos a Tua Palavra e como Tu criaste tudo e como Tu tens autoridade sobre tudo, Senhor. Sentimos, Senhor, como somos tão imerecedores desse amor tão grande e tão soberano, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, Tu tocaste em cada um de nós. Tu deste-nos a capacidade de entender que Jesus Cristo é a salvação, que Jesus Cristo é o pão da vida, que Jesus Cristo é a luz do mundo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor, que Ele é o caminho que nos leva até Ti. Obrigada, Senhor, nós levamos as nossas vozes em graças a Ti, Senhor, nesta manhã, e agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui e celebrar o aniversário da nossa igreja, por podermos estar aqui celebrar a reforma que aconteceu há mais de 500 anos atrás, Senhor. Obrigada, Senhor, como já foi orado aqui, mas obrigada, Senhor, por todos aqueles homens, todas aquelas mulheres que Tu levantaste, que traduziram a Tua palavra, que levaram a Tua palavra até o povo, que fizeram com que hoje nós podemos ter a Bíblia em alemão, em inglês, em português, em chinês, seja em que língua for, Senhor. Para que a Tua palavra possa ser ensinada, para que a Tua palavra possa ser pregada, para que a Tua palavra possa ser ouvida, Senhor. Obrigada, Senhor, por todo o esforço que foi feito, que ainda está a ser feito, e nós sabemos que será feito, porque o Teu plano vai se cumprir. Tudo aquilo que Tu tens previsto vai se cumprir, porque poderoso e soberano Tu és. E nós confiamos completamente em Ti, Senhor, porque nós sabemos que Tu és um Deus fiel e justo e cujas promessas se cumpram. E nós agradecemos, Senhor, podemos estar aqui nesta manhã, neste dia tão especial, relembrando tudo isso, toda essa história que Tu fizeste, Senhor, porque isso é tudo obra das Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada por a minha fé, se não na graça de Jesus. O sacrifício redimou, o sangue novo redimou. A minha fé e o teu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se me cantou, só faz viver na sua
neste dia celebramos e recordamos não somente o 403º aniversário da Reforma, não, 500º, como é que se diz? 503 anos da Reforma Protestante do século XVI. Como é que acontece? Perdemos 100 anos. Não perdemos 100 anos, são 503 anos. E da Reforma Protestante na Europa, e recordamos também o 40º aniversário da Igreja Batista da Ribeira Grande. A Igreja começou oficialmente, não oficialmente, mas institucionalmente como corpo, no dia 19 de outubro de 1980, ali na Ribeira Grande, na casa do pastor Fox e sua esposa June. A Reforma começou há muitos anos antes de 1517, mas nós celebramos o 31 de outubro de 1517 como sendo a data fundacional. Nós temos tido uma série de estudos de escola bíblica dominical aqui na Igreja, como vocês sabem, sobre a história da Igreja. E se há alguma coisa que eu espero que tenhamos aprendido neste momento é que a Reforma e a história da Igreja nunca é uma data. É uma sequência de acontecimentos, é uma sequência da manifestação do poder de Deus na vida dos seus discípulos e que faz com que as coisas aconteçam não como datas marcadas, mas sim como movimentos do seu Espírito Santo na vida dos seus filhos. A Reforma foi não um episódio, mas uma série de acontecimentos que aconteceram na história ocidental e que provocaram um longo processo de reflexão, de mudança e de motivação diferente para a vivência da Palavra de Deus junto dos seus filhos. Quanto à Reforma, nós sabemos que todo aquele esforço, todo aquele movimento, daquela confusão que resultou em luz também, resultou numas 5 expressões que nós tradicionalmente usamos como sendo aquelas que representam aquilo que aconteceu. Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e finalmente somente para a glória de Deus. Hoje vamos abstrair-nos um pouco das outras e vamos focar a nossa atenção neste princípio da sola Scriptura, ou da Escritura somente a Escritura, que é um princípio norteador da forma de vermos o Evangelho e a fé e a Reforma e a Igreja que nós partilhamos e que podemos de facto neste dia recordar. E vamos fazê-lo a partir do texto da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 17. Nós vamos ler, mas primeiramente vamos ter um momento de oração. Agora, Senhor, pedimos que não seja a nossa reflexão, não seja a nossa vontade, não sejam os nossos preconceitos, não seja a nossa maneira de ver as coisas que é expressa neste momento. Mas que, sendo, Senhor, a Tua Palavra possa sobressair sobre tudo isto e nós possamos encontrar nela e reconhecer nela a Palavra que dá vida, a Palavra que transforma, a Palavra que dá coragem e a Palavra que muda a realidade de homens e de mulheres. Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta hora abra os nossos corações e as nossas mentes e nós possamos, ouvindo, possamos ser convencidos, sendo convencidos, possamos ouvir aquilo, possamos viver aquilo que ouvimos neste lugar. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, portanto, as nossas Bíblias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 17, e diz assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nestas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, à frente, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou.
E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde e de que foste inteirado, sabendo que o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Até aqui a palavra do Senhor. Após aquele momento em que Lutero pregou na porta da igreja do castelo em Wittenberg aquelas famosas 95 teses, todo o movimento que aconteceu depois encarou a Escritura como a autoridade última para a igreja e para os cristãos. E nisso divergiu esse movimento da Igreja de Roma, que colocava a Escritura à par de tradição da Igreja e a autoridade dos concílios e o magistério do Bispo de Roma, do Papa, se vocês quiserem. Para os reformadores, a Escritura, e somente a Escritura, detinha a suprema autoridade. Durante 500 anos, a Igreja Evangélica em todo o mundo concordou com este axioma, com este princípio, se quisermos. A autoridade da palavra é uma doutrina subejamente assumida por todos nós, suponho eu, não é? Palavra acima de tudo. No entanto, nós hoje enfrentamos um outro problema. E o nosso problema, se me permitem dizer, não é a questão da autoridade da Escritura, mas sim a questão da suficiência da Escritura. O que é uma coisa completamente diferente. Nenhum evangélico vai dizer que a autoridade não está na Escritura. Mas há muito bom evangélico para dizer, a Escritura é a autoridade máxima, mas nós precisamos, assim como de que um pãozinho, uma ajudazinha, para que a autoridade da Escritura seja manifesta. Olha, os reformadores, se há coisa que nós podemos concordar com eles, é que eles nunca aceitaram um apoiozinho para a autoridade da Escritura. Aliás, toda a mensagem da reforma é que a Escritura permanece única como a verdadeira autoridade na Igreja. E mesmo hoje, no Escola Dominical que nós vimos hoje, vimos a tentativa de um grupo de irmãos que tentou viver desta maneira. A Escritura, a Escritura, a Escritura. Mas hoje, infelizmente, e sobretudo na Igreja Evangélica, este não é o nosso principal problema. Nós todos afirmamos a autoridade bíblica. Todos nós. Aliás, se não dissermos, até não somos evangélicos, não é? Não somos protestantes, se quiserem. Mas a verdade é que o nosso problema prende-se com o decidirmos se a Bíblia somente é suficiente para a vida e para o trabalho da Igreja. Nós confessamos a autoridade das Escrituras. Mas duvidamos, cá no íntimo, muitas vezes, da sua capacidade de fazer tudo o que é necessário para atrair descrentes a Cristo, para nos fazer crescer em santificação e em dar direção às nossas vidas e transformar e revitalizar a sociedade. Por que é que eu digo isso? É porque, infelizmente, o que nós vemos muitas vezes em muitas igrejas, a graça de Deus, espero que isso não aconteça aqui. Nós substituímos o evangelismo bíblico por qualquer método de evangelização. O que é que dá resultado? Ou o conhecimento da palavra de Deus, que leva à santificação e ao crescimento por umas quaisquer experiências religiosas. O experimentalismo está rampante na Igreja de Cristo. Ou ainda as revelações especiais para percebermos a vontade de Deus para as nossas vidas e depender do poder e do dinheiro para mudarmos a sociedade. Por outras palavras, no século XVI, a batalha era entre aqueles que queriam acrescentar tradições da Igreja às Escrituras, mas nos nossos dias a batalha é contra aqueles que querem usar métodos humanos para fazer a obra de Deus. Há um autor, que vou pôr aqui em citação, chamado James Montgomery Boyce, num livro que escreveu, que se chama, em português, O que foi que aconteceu com o Evangelho da Graça, e Montgomery Boyce diz o seguinte: será que nós precisamos de técnicas sociológicas para fazer evangelismo? Ou de psicologia ou psiquiatria populares para promovermos o crescimento cristão? Ou de sinais ou maravilhas extra-bíblicos para orientação ou mesmo de ferramentas políticas para conseguirmos progresso social ou reformas? Pergunta ele. Eu acho que essa é uma boa e importante pergunta para cada um de nós aqui. Do que é que nós precisamos? De ajudas ou da palavra somente? Olha, se prestaram atenção, e eu sei que vocês prestaram, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 17, diz que a Bíblia
A Escritura é a única coisa de que nós precisamos. Ponto final, parágrafo. Mas como diz o próprio apóstolo Paulo, está ali no início do nosso texto, há tempos difíceis à nossa frente. Ele disse a Timóteo, olha, há tempos difíceis à tua frente. E isso aplica-se a nós. Há tempos difíceis à nossa frente. Paulo avisa o seu protegido Timóteo de que nos últimos tempos, como é que ele diz, existiriam momentos difíceis. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Chama isso tempos trabalhosos. Versículo 1. E ele diz mais, versículos 2 a 4, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. É uma lista de qualidades, não é? Desagradáveis, diga-se passagem. Não boas, mas más qualidades. E estes últimos tempos que nós vivemos são, de facto, tempos em que isso se vê. Não é só Timóteo. Há 2000 anos. Nós vemos isso todos os dias. Estes últimos tempos que Paulo fala claramente, ele diz nos últimos dias, no primeiro versículo, eu penso sinceramente que estes tempos são os que medeiam entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, o espaço durante está sempre cheio disso. Está sistematicamente cheio dessa realidade. Essa descrição não se aplica somente a Timóteo, aplica-se a nós também. Os nossos tempos são também esses tempos trabalhosos e difíceis. E vocês, alguns de vocês esta semana até mostraram em publicações que fizeram no WhatsApp coisas que exemplificam isso mesmo. Os tempos difíceis e trabalhosos em que a igreja vive. Ninguém tem dúvidas? Ou tem? Ou acham que está tudo cor-de-rosa? Está nada. Mas o mais interessante para mim, pessoalmente, do texto de Paulo, é o que ele diz no versículo 5. E o que ele diz no versículo 5 é isso. Diz até, depois de ter feito esse aviso nesses 4 primeiros versículos, com aquela lista de coisas interessantes que nós vimos, de qualidades, ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, Paulo está a falar para quem? Para dentro da igreja. Para dentro dos crentes que têm aparência de piedade e negam a eficácia da piedade. Não está falando para gente de fora, está falando para gente de dentro. Para nós. E, portanto, isto é tremendo, porque ele não está a falar de não-crentes, mas sim de cristãos. Se nós pegarmos noutras caixas de Paulo, como por exemplo Romanos, capítulo 1, ele fala dos outros e até lhes chama ímpios, que não têm piedade, não é? Portanto, não é para os outros que está falando, é para nós, que temos aparência de piedade e, no fundo, fazendo um travesti da piedade, fazendo um travesti da realidade. Portanto, aquilo que Paulo está a dizer aqui é a condição da igreja no tempo em que estiver no mundo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A igreja está cheia de gente assim. A igreja, muitas vezes, não se distingue do mundo e, pior do que isso, é tão corrupta como o mundo. Sobretudo, quando nós olhamos para ela debaixo da superfície, que aparentemente a coisa está tudo muito boa. Mas é como aquela história que diz dos patinhos na água, não é? Os patinhos estão todos aí sempre, mas cá em baixo, os pezinhos deles debaixo da água, como é que estão? Sempre mexer, porque senão aguentam. E é isso. Ora, o que é que devia fazer Timóteo? Essa é a grande questão para mim, pessoalmente. O que é que Timóteo devia fazer perante as dificuldades dos tempos que ele ia enfrentar? O que é que nós devemos fazer perante as dificuldades dos tempos que nós estamos enfrentando? Paulo dá uma ferramenta a Timóteo. E a chave, a ferramenta, é a ferramenta que Timóteo já tinha e que não tinha percebido ainda e que, calhar, nós não percebemos que temos. Para mim, a chave, a ferramenta que Paulo nos dá está nos versículos seguintes, nos versículos 10 a 17. A chave para o ministério de Paulo, também para o ministério de Timóteo e para o ministério desta igreja, de cada um de nós, está exclusivamente na palavra de Deus. Versículos 14 a 15. Tu, porém, diz Paulo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui está. A palavra de Deus, as Escrituras, contêm tudo o que Deus necessitou dizer-nos sobre a vida e o ministério, e não os estratagemas que nós possamos arranjar, ou os esquemas que nós possamos arranjar. De que modo é que isso é verdade? Olha, a palavra de Deus é suficiente para o evangelismo. Nós, quando falamos em evangelismo, o que é que pensamos logo? Humanamente falando. Como é que vamos fazer uma coisa que funcione? Que estratégia que vamos usar? Até a palavra está muito na moda. Estratégia, não é? Mas sabe, a palavra de Deus é a única que dá de facto resultados. E a prova está na história, em 2000 anos de história. Vejam bem, no nosso tempo há muitas igrejas que são as chamadas igrejas, eu não gosto de usar muita palavra, mas com propósito. Sabe o que é que isso significa, não é? Igrejas que são feitas, são construídas, têm a sua mensagem formatada para atingir as necessidades das pessoas. Eu não preciso, tu não precisas, nós não precisamos de uma igreja que faça isso.
O Evangelho tem a resposta para a necessidade das pessoas. Ponto final. Isto é, há igrejas, inclusive no nosso meio, que procuram apresentar o Evangelho aos não crentes de modo a convertê-los a Cristo de um modo muito particular. O que é que eles fazem? Por exemplo, os cultos são coreografados, é quase uma coreografia. Usam música numa dimensão quase profissional, não vou dizer isso, mas é quase. Não é? Têm iluminação profissional, testemunhos emotivos, tudo isso faz. Apelos emocionais, criam uma ambiência quase que se percebe que quase não está numa igreja, porque isso não afasta as pessoas, atrai as pessoas. Não é uma igreja, não tem cara de igreja, as pessoas vão com mais à vontade, não é? No entanto, a Bíblia diz que a única maneira que o Espírito Santo usa para regenerar pecadores é por meio da palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Pedro diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Não há estratagema, palavra é que vale. Isso é muito bonito dizer, vamos pensar mais seriamente. Vamos pensar no ministério de Jesus. Eu fazia isso. E de que maneira? O Senhor Jesus no Evangelho de Marcos já nos introduzido assim de maneira. E depois, no versículo 12 diz, em Marcos, no Evangelho de Marcos, diz: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Conhecem todos o texto, não é? E diz, o Senhor Jesus anunciava alguma coisa, dizia: o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João já tinha dito isso, não é? Marcos introduz Jesus como o homem dos efeitos especiais ou como o pregador da palavra. O que é que Jesus fez? Marcos introduz Jesus e a sua mensagem como o Evangelho. Isto é, aquilo que ele anunciava era a boa nova de como pecadores podiam tornar-se parte do reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é? Se alguém perguntasse a algum daqueles que conheceu Jesus, como é que nós podemos entrar no reino de Deus, qual é que seria a resposta? Arrepende-te e crê no Evangelho. Tá? Continuando a ler o Evangelho de Marcos, agora o episódio seguinte é que é engraçado, porque vemos que Jesus foi a uma sinagoga no sábado, é o texto seguinte, vai à sinagoga no sábado, não é? E começa a ensinar na sinagoga. E Marcos diz que enquanto está em Marcos capítulo 1, versículos 21, 22 e 27, ele diz: enquanto Jesus ensinava o povo, eles, o texto diz, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade. E espantavam-se e perguntavam: mas que é isto? Que nova doutrina é esta? Jesus pregava o Evangelho na sinagoga e eles diziam isso. Nós devíamos prestar atenção ao que diz Marcos, porque Jesus vem como pregador e pregar a palavra. Logo depois, Marcos diz: a sogra de Pedro fica doente. Recordam-se do texto? Fica doente, e o que é que acontece? Jesus, ela teve uma febre, Jesus, e num tempo em que não havia um antibiótico nem coisa que se parece, sabem como é que é, não é? Tem uma febre, e o que é que Jesus faz? Jesus vai ao encontro e cura a sogra de Pedro. Certo? A gente conhece o episódio. O que é que aconteceu de seguida? Toda a gente. E a cidade inteira vai ter com Jesus, porque é que toda a gente quer ser curada, não é? Toda a gente quer um sinal. Toda a gente quer um milagre. E toda a gente vai ao encontro de Jesus. Mas o texto diz que no dia seguinte Jesus retira-se para orar. Jesus sai e vai orar. E os discípulos andam à procura dele. E quando encontram Jesus, está no versículo 37 de Marcos capítulo 1, o que eles dizem? Todos te buscam, Senhor. E reparem bem em termos mentais como é que isso funciona. Na sinagoga estava uma certa assistência, certo? Não sabemos quantos. Gostavam tudo. Quando ele faz o sinal e o milagre à mulher de Pedro, à sogra de Pedro, perdão, mais gente vê saber, a cidade toda vê saber. Qual é o papel dos discípulos? Como é que eles pensaram? Ainda pá, isto está a aumentar. O pessoal está a compreender. E chama para Jesus e diz: Senhor, todos te buscam. Senhor, faz o que é certo que isto vai funcionar. Honestamente. Vê o que é que faz, porque o pessoal está disponível. Está aqui um instrumento de evangelização tudo da mão. Não é? E o quê? Então já até quase podemos sentir a preocupação dos chifres. Assim, não agora, Pedro. Já com a sogra de Pedro fechava as cantos, agora toda a gente já sabe, vamos lá aproveitar a onda. Olha, se calhar, Senhor, tu encontraste a chave para o evangelismo. Está bom? A estratégia é essa. Pregas, faz um milagre e a coisa funciona. É que as pessoas adoram curas, não é?
As pessoas gostam de Sinai. As pessoas gostam de ver o extraordinário. E no fundo os apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam a dizer: Senhor, volta para trás e vai curar aquela gambada que está toda à espera. Vai curar aquela gente que está toda a temperatura. Se curares tu não podes curar mais, isso é... E o que é que Jesus diz? Isto é que é espantoso. Jesus diz, versículo 38, Marcos capítulo 1. Disse-lhes: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus disse: vamos lá para o pessoal. Vamos a outro sítio. Eu também vim para isso. Vim para pregar. Jesus não quis executar o ministério de cura. Quantas curas Jesus fez ao longo do seu ministério? Não foi isso. Claro que sim, eu quis curar, a cura de tanta gente. Mas eu tinha as suas prioridades no sítio certo. Eu disse: eu para isso vim. Vamos ao outro lado pregar o Evangelho. O que ele não quis foi que os milagres, os sinais, as maravilhas eclipsassem o seu ministério essencial, que era o de ensino, que era o de ensinar a palavra de Deus. E portanto, de acordo com Jesus, desculpem lá a extrapolação, qual é o ministério mais importante? É o de pregar o Evangelho. É esse que faz a mudança. Ao longo de toda a sua palavra, quando Deus fala, a mudança acontece. Não é por isso que vocês estão cá hoje, porque alguém vos falou e vocês acreditaram, foi porque alguém vos curou. Pode haver cura. Pode ter havido cura, mas é consequência. E nunca o efeito. Agora, vamos falar do problema de interesse. Isto é o que importa. E o que interessa para nós hoje aqui no ano 2020. A palavra de Deus, isto é a minha opinião e a minha tese, se quiserem. A palavra de Deus é suficiente para a transformação social. A palavra de Deus é suficiente para transformar a sociedade. Isso só não acontece quando nós não damos liberdade à palavra. Porquê que eu digo isso? A nossa cultura está a declinar. Objetivamente. Há para aí alguém que diz, às vezes nós dizemos uns aos outros: olha, a cultura judaico-cristã, sim, pelo esgoto, não é? Porque de facto o que está a acontecer à nossa volta é tudo menos isso. Basta olhar para a taxa de divórcios, e nos Açores sobretudo, sem comentários, que é a maior do país. A destruição do núcleo familiar, certo? Os casamentos do mesmo sexo. Se vocês quiserem, a gente fazer uma lista, como aquela que Paulo faz logo no início, nos versículos 2 a 4 do 2 Timóteo, não é? E os intestinos, todos nós sabemos. E, portanto, o nosso desejo é que o nosso testemunho da palavra de Deus provoque impacto na cultura, não é? E faça a mudança. E nós abraçamos qualquer coisa que permita mudar. O que é que temos que fazer? Vamos fazer um partido. Partido de esquerda. Bom, há gente que pensa que para conseguir alguma coisa tem que fazer um partido, não é? Pronto, não me parece que seja o processo, não é? Vamos fazer um movimento cívico. Já não é partido, é um movimento cívico. Porque a gente chama partido assim, é mais inteiro. Pronto. Vamos promover a justiça social. Como é que nós mudamos a cultura em que estamos? Que é um autêntico esgoto. Como é que nós mudamos? Isso é fruto da história da igreja que tem tentado estudar, sabe? Sabem como é que é? Através da exposição, do ensino e da prática da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, na minha modesta opinião, é suficiente para transformar a sociedade. Eu vou dar-vos um exemplo. É isso que vale o ponto. Um exemplo que comprova que de facto a palavra de Deus faz a diferença. Numa cidade, isso fazeria, posso fazer aqui, 1535. Já é reformados, não é? Genebra, João Calvino. Bem? Toda a gente olha para Calvino e diz que aquele gajo era um chato, coisa rígida para caramba, não é? Mas a história de Calvino em Genebra é uma história muito curiosa. Porque, em 1535, o Conselho da Cidade, ou o Conselho dos 200, como se chamava, a cidade de Genebra, governou a cidade e decidiu: vamos aderir à reforma. Eu já contei isso aqui mais ou menos outro dia. Não sabia o que fazer, portanto, o problema era que Genebra era uma cidade doida, completamente. Há exemplos, eu fui à procura de textos da época, coelhos, e eu li os textos, havia coisas do Arco da Velha em Genebra. A cidade era um descalabro de tamanho que havia tumultos quase todos os dias. Havia danças nas ruas, o pessoal bebia até aqui para o lado, havia adultério, o pessoal andava nu pelas ruas a dançar. Genebra era desse estilo. Eles cantavam cantigas absurdas e blasfemavam a Deus no meio da rua, aquilo era um desatino completo.
Ainda não há reforma em Genebra, está bem? Era assim. O Conselho fartou-se nos anos anteriores, nos anos anteriores a chamar João Calvino, fartou-se de fazer a legislação e tiver alguma da legislação para tentar afrear aquela gente, aquilo era tudo doido naquela cidade, não é? Genebra era conhecida como uma cidade virada do avesso, era uma nova Babel, era uma coisa impressionante. E o Conselho fartou-se de fazer a legislação e nenhuma funcionou. E depois sentimos sempre pouco culpa lá em Calvino, que ele era muito rico, nada. Tentou controlar o vício, fizeram coisas como, as que tinham pensado, bom, se a gente mudar da Igreja Católica permite isso, se calhar a gente muda para a Reforma e a coisa vai continuar, não é? Vai continuar de maneira diferente. De facto é isso que os habitantes pretendiam, que a coisa não dá. A verdade é que a mudança genuína nunca começa de cima para baixo, começa de baixo para cima. Começa da base para o topo. E a situação em Genebra continua a derrapar. Até que em agosto de 1536, o ano seguinte, a situação agudizou-se de tal maneira, o Calvino chega à cidade, chamado do Conselho, para ser o pregador principal da cidade, da Catedral de São Pedro, na cidade de Genebra. Baita catedral, não é? Foi aquela em que eu estive no dia da Reforma, há uns anos atrás, 31 de outubro, culto solene, 30 pessoas na igreja. Isto posso imaginar aqui. Sinceramente, eu fiquei, uau! Os meus olhinhos viram, e não eram com óculos, fazia óculos ainda era mais novo. Uau! E pensei logo naquela altura, oh, Calvino deve estar dando voltas no espelho, não é? Lá embaixo, sinceramente. São forma de ligeira agora, está. Se visse aquilo morria, não é? A catedral é uma catedral medieval, uma coisa monstra, malhava aí 2.000 pessoas de caras, e a 30 pessoas não digo da forma, que é uma coisa, porque Genebra é uma cidade muito reformada, não é? Pois, chega em 1586 à cidade, e a coisa correu tão bem que eu pregava e ninguém passava cartão, autenticamente. Foi de tal maneira que o Conselho que o convidou nem lhe pagou o primeiro ano de salário. Convidou para pregar, nem lhe pagou. O Calvino ficou por aqui, foi feitor. Ele era tão impopular na sua pregação que foi despedido em 1538, foi mandado embora. E vai para Estrasburgo, na Alsácia-Lorena. E aí ele teve um ministério eficientíssimo. Foi feliz em Estrasburgo. Ele era de origem francesa, não sei o quê. E, no entanto, a situação em Genebra continua pelo cano, estão a perceber, pelo ralo. A tal ponto que a opinião pública chamou Calvino. Já não foi o Conselho, foram as pessoas que reclamaram a vinda dele. E ele votou contra a vontade em 13 de setembro de 1541. Sabe o que é que ele fez? A gente não ia dizer, é muito rígido. Não, ele não fez. Ele não impôs rigidez nenhuma. Pregou a palavra. Começou a pregar. Pronto. Pregou. Desde a primeira vez que tinha estado lá, 3 anos e meio antes, até esse momento, a sua ênfase tinha sido o ensino bíblico. Pregou a palavra. Ele era muito sistemático, ele as coisas, Calvino sabe que não é muito organizadinho, não é? É assim, pronto. E ele pregou, retomando no mesmo sítio onde tinha parado 3 anos e meio antes. Não é o único, porque há um outro pastor que no século XX, a Segunda Guerra Mundial interrompeu as suas lições e ele acabou num sítio e quando retomou as aulas na universidade, depois da Segunda Guerra Mundial, começou no mesmo sítio. A gente assim, não é? Não adaptou a sua mensagem. É aquilo. Ele pregou dia após dia, a partir da Bíblia, e sob o poder da pregação, as leis que já tinham sido instituídas antes começaram a fazer efeito. Sabe? Calvino não diz, impõe uma lei nova, vamos acabar com os ajuntamentos populares. Não! Ele pregou a palavra e a coisa começou a acontecer. E à medida que o povo de Genebra começou a ter mais intimidade com a palavra, quando começou a perceber o que as Escrituras diziam e a ser mudado por esta, a cidade tornou-se uma coisa que John Knox, alguém já ouviu falar de John Knox, que é o fundador da Escócia, que teve em Genebra com Calvino, ele disse, esta cidade tornou-se uma nova Jerusalém, de onde o Evangelho se espalhou por toda a Europa. Genebra. A Genebra do descalabro, do descontentamento e da pouca vergonhice. Tornou-se um farol, uma nova Jerusalém, que irradiou por toda a Europa. Uma cidade medieval, higiene era uma coisa... Ajudou-lhe a Portugal e ver relatos da história de Portugal, que até há 200 anos atrás, ou 100 anos atrás, as pessoas em Lisboa mandavam o balde cheio de xixi para a rua, não é? Daí a famosa expressão, água vai! Lá, as pessoas faziam isso em Lisboa. Os esgotos eram no meio da rua, eram a céu aberto. Abriam a janela do primeiro andar e mandavam, água vai! Era o estilo de cidade, estão a perceber? O Marquês de Pombal é que pôs os travões nessa coisa aqui em Portugal.
Mas era assim uma sociedade medieval. E Genebra era uma sociedade desse estilo. As epidemias eram constantes, a higiene era nula. E o que é que Calvino faz? Além de pregar a palavra. Isso ele fez. Mandou o conselho, pediu ao conselho para impor regras contra os mercados e contra a supervisão dos mercados, que é uma das fases em que há mais contágio entre as pessoas. Proibiram a mendicidade nas ruas, já não havia mais mendigos nas ruas, que era uma prática muito comum, não é? Mas, simultaneamente, criou-se um hospital e criaram-se casas-abrigo, devidamente mantidas e devidamente organizadas. Calvino não teve bem aí, só falou do que o Evangelho dizia, mais nada. Uma coisa ele fez, foi instar o concílio a desenvolver uma indústria nova na cidade. E eles instituíram a indústria da seda e dos lanifícios. E Genebra começou a crescer em termos económicos de forma extraordinária. Qual foi a base para essa nova indústria? A pregação de Calvino, porque ele falava nas suas pregações o sentido do amor, o sentido do trabalho, o sentido da honestidade, o sentido da poupança e o sentido da cooperação. Era a mensagem dele também em questões sociais. Ele ensinou várias vezes que o capital não é mau, o dinheiro não é mau, mas disse também, Deus abençoou o resultado do trabalho honesto. E este pode servir para a melhoria das condições da humanidade. E Genebra tornou-se um exemplo dessa maneira. E vocês bastam olhar para a história, olhem para as nações que foram influenciadas pelo calvinismo. Que não Portugal e Espanha, obrigado. Olhem para as nações que foram influenciadas pelo calvinismo e vejam o desenvolvimento social, e o desenvolvimento tecnológico, e o desenvolvimento económico que todas essas sociedades enfrentaram. E é nessas sociedades que vai surgir a liberdade religiosa. Não é nas outras, em que a coisa ficou fechada até 1900 e qualquer coisa, não é? É nessas sociedades influenciadas pela pregação de Calvino que surge esta realidade. Não há, na história, nenhum exemplo mais claro de reforma moral e social do que aquela que aconteceu em Genebra sob o ministério pastoral de João Calvino, que se preocupou em pregar o Evangelho. E esta reforma ocorreu essencialmente pela pregação da palavra de Deus. Eu sei que isso às vezes faz-nos um bocado de confusão, não? Mas como é que a palavra pregada pode mudar? Está nela. Está dito nela. João Calvino percebeu exatamente aquilo que Paulo disse a Timóteo. Paulo disse a Timóteo, olha, desde o início sabe das Sagradas Letras, não é? Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E como é que a palavra pode fazer isso? Porque, como diz Paulo a Timóteo, toda a Escritura é devidamente inspirada, não é? Não é fruto dos homens, mas de Deus. Isto é, a Escritura é a palavra de Deus, a própria palavra, e transporta em si mesma a autoridade e o poder de Deus. Além do mais, a palavra de Deus, como é que Paulo diz? É suficiente para quê? Ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Meus irmãos, eu sei que nós gostamos muito de ter certeza. E às vezes sentimos a necessidade de buscar apoios do outro lado. Nem que seja nas nossas visões da realidade. Mas no caso concreto de mudança que nós desejamos, de acordo com a vontade de Deus, essencialmente o que não pode falhar nunca é a perfeita, concreta e exemplar manifestação da palavra de Deus. Através das nossas vidas e através da nossa pregação. Sabem porquê? Porque a Escritura pode fazer. A Escritura faz. E não foi Paulo que o disse. Foi o Salmo 19. Leiam comigo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é administrado o teu servo, e é os guardar à grande recompensa. 1000 anos antes de Jesus, aproximadamente. Tá? Mas sabem o que mais? Nós, o nosso país, o nosso mundo atravessaram uma encruzilhada. Todos nós conhecemos isso. E todos nós reconhecemos isso.
E às vezes nós agarramos a primeira boia que surge, nem que seja a motivação da A, B e C. Não. A palavra tem de ser a nossa maior motivação. E se nós formos capazes de enfrentar a realidade com a palavra, Deus, o que é que a palavra diz? Deus não deixa a sua palavra voltar assim vazia. Deus faz. Agora, vamos pôr a nossa vida onde pomos a nossa garganta, não é? Vamos pôr a nossa vida e o nosso compromisso onde nós dizemos. E se Deus quiser, eu creio que Deus quer, honestamente, nós que somos povo do livro, nós vamos crer que a palavra de Deus é suficiente, o que Deus diz que a palavra vai fazer. E ela vai fazer a diferença. Deus não tira autonomia a cada um de nós, não nos manda ser tolinhos, nada disso. Mas se eu não privilegiar a palavra, vou privilegiar qualquer outra coisa. Nem que seja uma maneira de fazer as coisas, ou um esquema de fazer as coisas, ou uma estratégia qualquer para fazer as coisas. E isso não é vontade de Deus. A palavra, Deus, é que é mais importante. E se nós nos subjeitarmos a ela, nós vamos tomar as decisões certas e nós vamos optar pelos caminhos corretos e Deus será engrandecido no nosso testemunho, na nossa vida, e a sua palavra será manifesta. Poderá levar mais tempo, se calhar, mas será mais fruto, sem dúvida alguma. Não se esqueçam do exemplo de Genebra, um vício monumental e uma luz como a nova Jerusalém, dizia João 9. Pela palavra de Deus, pela anúncio da sua vontade. Que o Senhor nos ajude. Amém. Amém. Para quem quiser saber, isto é uma página da Bíblia de Martim Lutero. É o relato do Êxodo. Está aí a chuva a cair em cima do pessoal. Está bom? Mas nós, porque hoje nós celebramos a reforma, nós hoje vamos cantar o hino da reforma, não é? Tem que ser, faz parte.
Costuma dizer-se que quando nós não aprendemos as lições da história, somos condenados a repeti-las. Que nós possamos realmente aprender com o passado e a viver o futuro como Deus quer que nós vivamos. Em obediência e em submissão à sua santa e bendita palavra. Nós cantamos agora mesmo isso. Lutero não era santo, está bom? Era um homem extremamente cheio de defeitos e imperfeições. Mas o que ele escreveu bate fundo. A palavra ficará. E o nosso Deus permanece eternamente. Vamos ficar depois com Ele e que a sua bênção, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja connosco e connosco permaneça todos os dias. Até que um dia, de acordo com a sua promessa, volte o Senhor Jesus. Amém.